Paulo tá num problema político muito grave, porque no próximo dia 14 vai ser votado o impeachment do presidente atual do São Paulo. Então, até lá, o São Paulo não quer tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira negativa e atrapalhar nesse processo de impeachment. Mas isso aí, galera. E o Vene Casagrande trazendo muita informação do Mengão, novos reforços, tem gente chegando, tem gente saindo. O drone do Vene hoje tá demais, pessoal. Tá muito top. Muita novidade que não tem em outro lugar, o Vene trazendo aqui. Vamos ver tudo que o Vene trouxe de novidades hoje nessas notícias do Flamengo, beleza? Já fica aí então, para não perder nada. Ficou interessado, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo, beleza? Bora lá pro vídeo do Vene então. O Flamengo já tem muitos planos para 2026 e uma grande maratona de jogos pela frente. O rubro-negro começa o Campeonato Carioca neste domingo em jogo antecipado contra a Portuguesa. A responsabilidade nesse início ficará com os jovens, já que abriu mão de participar da Copinha. A equipe principal se representa nesta segunda. Diferente dos últimos anos, que o clube fez a pré-temporada nos Estados Unidos, desta vez o elenco irá se preparar no Rio, já que o time tem grandes missões ao longo do ano e em busca de taça. A primeira disputa será no dia 1º de fevereiro na Supercopa Rei diante do Corinthians. Também em fevereiro, o Flamengo terá a Recopa da Sul-Americana, nos dias 19 e 26 contra o Lanús. Além disso, a briga pelo Campeonato Brasileiro já começa neste mês, no dia 28 de janeiro. O atual campeão brasileiro ainda irá disputar a Libertadores, que conquistou o primeiro tetra brasileiro em 2025, e a Copa do Brasil, que foi eliminado no ano passado. Após um 2025 com 78 jogos e 4 títulos, o rubro-negro inicia 2026 em um ritmo semelhante. O time terá uma sequência pesada, sem semanas livres e pode ter até 12 jogos em um intervalo de 40 dias. Grandes desafios para o técnico Felipe Luiz, que irá em busca de mais taças esse ano. Por enquanto, o Flamengo praticamente manteve o mesmo elenco que o ano passado, começando com o próprio técnico, que teve o contrato renovado. O clube também fechou com o zagueiro Vitão, que era do Internacional. De saída, o time se desfez de Juninho e Vinha. A diretoria apontou que deve continuar com a mesma equipe. No entanto, ainda está em busca de um atacante para revezar com Pedro. A janela de transferências termina no dia 3 de março. O elenco principal deve começar a jogar no clássico com o Vasco, no dia 21 de janeiro. Muitas missões para um Flamengo que vai, em 2026, continuar sonhando alto. Olha só, para tudo agora, para tudo que você está fazendo, avisa pros amigos, bota no SBT que tem uma informação importante. Drone do Vene Casagrande. Ó, vou até mudar o roteiro aqui. A gente ia falar de outra coisa. Vou rolar a bola pra ele aqui. Toma aí. A resenha ia pro outro lado. Para tudo, ele acaba de receber uma mensagem. Esse celular aí, esse drone do Vene Casagrande. Me fala aí, o que te avisaram aí? Vamos lá, Flavinho. A diretoria do Flamengo fez uma nova proposta ao Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. Nova proposta pro Caio Jorge. A segunda pessoa disse... Não desistiu do Caio Jorge, não. Desistiu. O novo valor... paixão. O novo valor ultrapassa 30 milhões de euros. Ou seja... o Cruzeiro vai resistir. O Flamengo está fazendo uma força absurda para contratar o Caio Jorge. A proposta foi enviada hoje ao Cruzeiro. E lembrando, se o Flamengo está insistindo, fazendo essas propostas ao Cruzeiro, é porque o Caio Jorge já deu ok. E a gente trouxe a informação nos últimos dias que, para o Caio Jorge, o Flamengo ia dar 4 anos de contrato e, além disso, pagamento de luvas obviamente altas, e também dobrar o salário dele praticamente do que ele recebe atualmente no Cruzeiro, sendo que já é uma boa quantia. Então o Flamengo fazendo uma nova que a novela investida... tivesse acabado, não acabou. O Flamengo vem forte atrás do Caio Jorge. O Flamengo insiste em Caio Jorge, até porque as outras opções, de fato, assim, Marcos Leonardo, se o Flamengo tentasse o Marcos Leonardo, grana é maior. Seria uma grana ainda maior, porque ele está em alta lá no clube árabe, que no caso é o Al Hilal. E o Caio Jorge já deu ok para o Flamengo, os representantes do Caio Jorge também já deram ok, e o Flamengo faz uma nova oferta ao Cruzeiro. Será que vai chegar até quanto, hein? O Cruzeiro pede 50 milhões. O Cruzeiro pede 50 milhões. Será que chega a 35 essa nova oferta? Olha, eu vou ser muito sincero para você. 30 milhões de euros já é um grande valor pelo Caio Jorge. Eu acho que a maior negociação da história do futebol brasileiro em transferências nacionais. Perfeito, seria interna, maior. Sim. Interna, sim, com certeza. Isso mostra a força financeira do Flamengo, porque a gente brinca aqui, mas de fato, qual clube brasileiro hoje teria condições de oferecer 30 milhões de euros no Caio Jorge, sendo que, sejamos francos, ele não vale isso.
É porque o Flamengo sabe que para tentar tirar o jogador lá, precisa oferecer muito mais do que de fato ele vale. Mas, ô Vene, só uma dúvida. Essa proposta ainda continua envolvendo a ida do Cebolinha? Porque aí a gente está aumentando o valor, né? Não. É seria só o 30. Exatamente. Seria sem o Cebolinha. Tira o Cebolinha. Tira o Cebolinha, exatamente. E detalhe, Fábio, o Cebolinha ele também teria que dar ok. Sim. Porque quando o Flamengo ofereceu aquele valor de 24 mais o Cebolinha, os representantes do Cebolinha não estavam sabendo. Não esqueceram o combinado com o Cebolinha. A pessoa até brincou assim, vem cá, a gente não tá sabendo de nada. Eu falei, então você reclama com o Flamengo, não com a imprensa que tá noticiando, porque o Flamengo tá interessado em envolver o Cebolinha. Mas, o Tite gosta dele, né? O Tite gosta dele, faz total sentido. Acho que seria bom para todo mundo. Mas até aquele momento o Cebolinha não sabia. Mas agora o Flamengo vai para cima do Caio Jorge tentar tirar o jogador do Cruzeiro. Eu, particularmente, vou repetir aquela frase que eu falei aqui nos últimos dias. Eu não sei quem é mais doido. O Flamengo oferecer isso ou o Cruzeiro rejeitar. Mas isso também mostra a força do Cruzeiro em querer brigar por título no Campeonato Brasileiro. Embora seja SAF, não é qualquer clube que tem coragem de rejeitar mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, porque ele não vale isso atualmente. Mas aí tá fazendo o jogo duplo, mas o Flamengo tem grana, Fábio. Então, mas aí que eu acho. Se tá deixando o Flamengo esticar a corda do Cruzeiro, é porque sabe que ofereceu 25, chegou a 30, daqui a pouco vem 35, vem 40. Chegou, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, olha só, não vai chegar nos 50, mas pode chegar nos 40 se eu esticar um pouco mais a corda e essa paixão continuar existindo no peito rubro-negro. Então, acho que isso pode acontecer. Agora, também é o seguinte, vender para o Flamengo significa reforçar um rival. Direto, né? Direto e enfraquecer você. Concorrente no Campeonato assim, Brasileiro, Libertadores. Se você estivesse falando assim, o Flamengo está oferecendo uma troca Caio Jorge pelo Pedro e mais uma grana. Você está ganhando um centroavante, mas você não vai ganhar um centroavante. Quem vai ser o centroavante do Cruzeiro? Nem Gabigol é mais, porque ele já foi pro Santos. E nem mas tá nesse vou nível, te falar, né? Fábio, não. É porque a SAF atual do Cruzeiro, ela não pensa nas finanças, ela não pensa. O cara é torcedor do Cruzeiro, o cara é apaixonado pelo Cruzeiro e assim, ele tem muito dinheiro, assim, ele é rei lá em Belo Horizonte, não tá pensando de fato, ele não tá pensando empresarialmente, né, na instituição. Se fosse a SAF com o Ronaldo, eu arriscaria dizer que o Ronaldo teria aceitado essa proposta do Flamengo. Porque o Ronaldo, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. O Ronaldo, ele tirou o Fábio. O Fábio era ídolo lá. Mas por que ele tirou o Fábio? Porque na cabeça dele, financeiramente falando, era melhor o Fábio deixar o elenco naquele momento. Então, assim, é porque o Cruzeiro atualmente ele não pensa na parte de dinheiro. Vai na paixão. Vai na paixão, exatamente. Porque a proposta é muito boa. O Fábio sabe disso. Pô, é muito boa. 200 milhões de reais. Que isso. E se você fosse uma SAF pensando no lado financeiro, o que você ia fazer? Beleza, eu vendo esse jogador por 35 milhões de euros e vou atrás de um outro centroavante que possa suprir a ausência do Caio Jorge e um pouco mais barato. Agora, pode ser fundamental para o Flamengo, pode ser aí um ponto a favor, a vontade do jogador, dele pressionar também a diretoria, porque você colocou, Vene, se a diretoria do Flamengo está insistindo é porque tem o aval do Caio Jorge. Está claro que o Caio Jorge quer jogar no Flamengo. Até que ponto a vontade do jogador não vai pesar? Botar pressão na diretoria do Cruzeiro, dizer que quer sair, não sei, o perfil do Caio Jorge talvez não seja de criar uma polêmica, mas daqui a pouco começa a ficar um clima meio esquisito, o cara falar que quer jogar no Flamengo e vai deixar um jogador sem vontade ali querendo sair, isso é um insatisfeito bom ponto, no Cruzeiro? Eu, se eu fosse diretor do Cruzeiro, eu até toparia vender. Ah, beleza, você quer ir? Mas você vai dar uma entrevista publicamente dizendo que você aceitou a proposta do Flamengo. Mas me deixar mal com a torcida aqui não. É isso. Eu iria jogar desse jeito também. Mas o Caio Jorge ele não tem perfil de brigar, de pedir para sair, de fazer pirraça, digamos assim, não se reapresentar. Eu não acredito no Caio Jorge fazendo isso. Mas, obviamente, conhecendo a diretoria do Flamengo, e isso também através de informação, porque, enfim, os empresários já deram ok pro Flamengo. A questão é realmente o Cruzeiro. O jogador ele já topou o projeto do Flamengo. E na boa, não é nenhum absurdo ele topar o projeto do Flamengo, se põe no lugar dele. 4 anos de contrato. Você jogar hoje no principal clube do futebol brasileiro, que te dá muita visibilidade. Querendo ser uma Copa do Mundo Seleção. Perfeito, te dá essa visibilidade de seleção brasileira. E você ainda ganhar mais por isso. E com o status de titular, porque eu acho que ele se encaixa muito mais no estilo de jogo do Felipe Luiz do que propriamente o Pedro, que hoje é o outro centroavante do Flamengo. Então, eu no lugar dele, eu também toparia. Agora, eu no lugar dele brigaria para sair?
eu não queimaria o meu filme com o Cruzeiro. Mas isso é muito fácil eu falar aqui, sentado na frente da câmera, no ar-condicionado. Assim, se botasse o dinheiro na minha frente aqui, talvez eu pensasse diferente. Mas o Caio Jorge, respondendo a sua pergunta, não tem perfil de brigar. Mas óbvio que pro Flamengo insistir, é porque o jogador já aceitou e quer ir pro Flamengo. Queria, com a grana dessa, que nem até o Fábio Azevedo ia querer jogar no Flamengo. Ela tava camisa. Não, nem pelado eu boto a camisa. Não, tá jeito louco? nenhum, jeito nenhum. Já paguei a aposta, deu ruim? Você lembra disso? Teve jeito, isso deu mal mesmo. Fiz, apostei e perdi, fazer o quê? Ô, Vene, a gente tem percebido para esse ano, né, o foco do Flamengo, contratação de jogadores que atuam aqui no... E tem mais um atleta que o Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio, jogador de destaque do São Paulo, para a torcida do São Paulo. Outro drone do Vene Casagrande. Foi o principal jogador do São Paulo na temporada, embora o São Paulo tenha o Flamengo já bastante. quis, né? O Flamengo já quis, exatamente. Na Lazio, ele é da Lazio. Com a antiga São Paulo gestão comprou da Lazio. Exatamente. Aí o São Paulo, na ocasião, aceitou aqueles números pedidos pela Lazio. Na ocasião, o Flamengo não aceitou, ele foi para o São Paulo e aí ele cumpriu o contrato dele de empréstimo, mas o São Paulo foi obrigado a comprar porque ele bateu as metas. E agora o Flamengo está atrás desse jogador, também já tem o ok do jogador, já fez a proposta ao São Paulo, mas o São Paulo quer o Alan por empréstimo. Aí o que acontece? O Flamengo quer comprar o Marcos Antônio, só que o São Paulo vai se defender pelo menos até o dia 14. Mas, querendo ou não, o Flamengo já está causando uma baguncinha lá no São Paulo, porque já mexeu com a cabeça do jogador. A situação do Alan, o São Paulo mostrou interesse no volante, o Flamengo não tem interesse no Alan, seria uma compensação, uma troca, ou o Flamengo está usando isso para tentar convencer o São Paulo a ceder o Marcos Antônio? Não seria um troca-troca, porque o Flamengo está interessado em comprar o Marcos Antônio. Quer comprar. Exatamente. Mas a parte, o Alan não está envolvido? Não ficaria envolvido, seria... Uma negociação à parte. Seria uma operação à parte, mas o Flamengo quer aproveitar o desejo do São Paulo em ter o Alan para comprar o Marcos Antônio. Então, assim, o Flamengo o que pensa? Ah, beleza, vocês querem o Alan? Ok, a gente quer o Marcos Antônio. Nós não vamos liberar o Alan por empréstimo até o momento que a gente resolver a situação do Marcos Antônio. E vai ficar nesse compasso de espera. Quem precisa mais da contratação? O São Paulo precisa muito mais do Alan atualmente. Quem está precisando é o Perfeito. São Paulo, né? O Flamengo, teoricamente, pode ter o Alan no elenco, não seria nenhum problema. Até porque o Saúl vai ficar cerca de 3 meses longe dos gramados. Então o Flamengo está em compasso de espera. Beleza, a gente espera até dia 14, que é quarta-feira que vem. E aí está nesse processo. Mas é mais um assunto que a gente levanta aqui. O Flamengo já está causando uma confusão nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está desesperada, com medo de perder o Marcos Antônio para o Flamengo. Mas aí que tá, a gente vai entrar naquela linha de expectativa e realidade. Gente, o São Paulo vive uma crise financeira. Então não seria nenhum absurdo você vender esse jogador que você comprou por 4,5 milhões de euros por um valor maior para o Flamengo. E eu acho que o São Paulo não vai entrar na temporada pensando em título e brigar com o Flamengo em título. Eu acho que no caso é Palmeiras e Cruzeiro. O São Paulo não entra na temporada brigando com o Flamengo. Eu não penso desse jeito. Então é o momento de você tentar fazer caixa. Mas a vaidade e a repercussão negativa vai deixar a diretoria do São Paulo fazer isso? O tempo dirá. O clima não tá legal lá, né? Uma venda de um jogador importante também, a diretoria fica mal com a torcida. O Saúl ainda está na espera para passar por uma cirurgia no calcanhar. Ele aguarda o médico, que é referência mundial no problema no calcanhar, Niek Van Dijk, o nome do médico, e está esperando ele retornar de férias para passar por essa cirurgia. Sua informação, Vene, ele retorna ainda hoje, a ideia é que o procedimento ocorra amanhã, e o prazo de retorno do Saúl aos gramados, pelo que o DM do Flamengo estipula, é entre 2 e 3 meses, ou seja, a tendência é de que o volante, meia, fique à disposição só para depois de março, abril. Isso pode acelerar a busca no mercado também, está relacionado esse interesse Perfeito, está relacionado Antônio, porque não vai ter o Saúl, né? Perfeito, a gente está falando de jogadores da mesma posição, embora independentemente do caso do Saúl, o Flamengo iria buscar a contratação do Marcos Antônio, mas é exatamente isso, o Saúl ele vai passar por essa cirurgia e o Flamengo estava, entre aspas, apressando o jogador. E aí, resolve essa situação. Faz logo a cirurgia. Porque então, quanto antes você fizer... a situação de guardando o médico referência. Perfeito, né? Exatamente. E o médico volta hoje de férias, pelo menos a informação que o Flamengo tem, e aí vai ser definida a data da cirurgia dele. É isso aí, pessoal. Bom, esse Marco Antônio do São Paulo, né? O projeto aí que o Flamengo tem aí, mas eu não sei, eu acredito que, vocês viram que o Vene falou aí,
O volante aceitou o projeto esportivo, né, do Flamengo, já comunicou a posição interna aí para o São Paulo e está ciente aí dos próximos passos, né? O Flamengo, então, ele tem aí o sim, né, do Marco Antônio, uma transferência ainda nessa janela, o meio-campista, então, 25 anos, um dos principais nomes aí do São Paulo, ele aceita esse projeto, né, que prevê um salário praticamente dobrado. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, né, galera? Eu não vejo nada nesse jogador. Pra mim é um jogador normal, eu não sei se ele daria bem no Flamengo. Até deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião aí, o que você acha sobre isso, né? Bom, de acordo com o Alexander, o Marco Antônio, todavia, ele não pretende criar qualquer tipo de conflito lá no São Paulo. O São Paulo está passando por um momento um pouco delicado, né, com relação a essas crises aí. Enfim, eu acredito que o São Paulo também não é um time que vai brigar aí com alguma coisa esse ano. O São Paulo não se reforçou, não tem movimentação nenhuma. Mas enfim, eu acredito que essa vinda para o Flamengo, né? Talvez até seria melhor aí pro Marco Antônio do que ficar no São Paulo, né? O Marco Antônio, ele agrada a comissão técnica do Felipe Luiz, né? Ele encerrou 2025 como um dos melhores jogadores do São Paulo, foi peça-chave no meio-campo, ganhou aí mais projeção após ser convocado para a seleção brasileira, comandada pelo Ancelotti. Então, o reconhecimento do Internacional também chegou um pouco em cima dele, mas acabou ficando aí no São Paulo. Como o Vene falou, né? Vamos aguardar, vamos ver o que seria melhor aí, de repente, para o Flamengo e para o Marco Antônio também. Deixa a sua opinião, que eu quero saber aí de você, o que você pensa sobre isso, se você acha que de repente esse jogador se encaixaria no Mengão. Beleza, pessoal? Notícias do Mengão, então, todos os dias para vocês aqui. Tamo junto, aquele abraço, galera. Valeu!